E tá aberta a porteira das definições e das piadas internas, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez. Eu já passo o dia todo fazendo Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oiê! E com a Mari. Alô! E hoje a gente tem um tema muito especial para trazer aqui para vocês, porque a gente vai falar do dicionário não oficial do Webtoon, criado por nós mesmos. E você pode estar se perguntando o que é o dicionário não oficial do Webtoon. É basicamente explicação de vários termos que, para quem é novo, podem soar um pouco estranhos. Alguns são mais literais na sua própria tradução ou no seu significado, mas a gente está trazendo eles mesmo assim porque eles fazem parte do dia a dia. Então hoje a gente vai passar ao longo do programa por vários termos e a gente vai trazer aqui uma definição um pouco de dicionário e falar brevemente sobre eles, explicar o que é que eles significam, de repente trazer alguns exemplos, algumas aplicações em frases. E quem vai achar esse episódio muito útil é a Mari. Né, Mari? Eu tô ansiosíssima por esse episódio, porque se você for como eu, que nunca leu, mas tá aí pensando em começar, ou você começou a ler e, tipo, tá bem perdido na vida, hoje é o dia que a gente vai se encontrar um pouquinho. Então pode deixar que eu vou fazer todas as perguntas bestas que vocês têm vergonha de fazer, porque eu realmente não entendo nada, eu não tenho vergonha disso. Bora lá que eu tô ansiosa. Se você não sabe, a Mari é a nossa host aqui que ainda não leu nenhum Webtoon. E se você não ouviu o nosso primeiro episódio e quiser entender por que ela nunca leu, você vai pro primeiro episódio, escuta lá, a gente falou sobre esse assunto assim, ó, por muito tempo. Então lá tem toda a explicação, tem todo o contexto. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma lista, a gente organizou ela cronologicamente, com os termos que fazem mais sentido a gente explicar primeiro, os que fazem mais sentido a gente explicar depois. A gente classificou como um primeiro termo que é a origem de tudo, que a gente... o Daum. O Daum, ele é um portal de busca da Coreia, e ele é uma das maiores plataformas de Webtoon, originalmente, mas apesar dela ser exclusivamente coreana, e hoje, acho que foi esse ano, atualmente, ele se juntou numa fusão com o Grupo Kakao, que a gente já explica. Seguindo ainda na linha dos buscadores, o nosso segundo termo é Naver. Naver é o portal de busca mais popular da Coreia do Sul. Para vocês terem uma noção, eles dominam 70% desse mercado lá no país. Ele é o Google da Coreia. O Google, ele é utilizado só por 2% da Coreia. Quem domina Caraca, mesmo gente. a questão dos buscadores são essas empresas de busca da própria Coreia do Sul. E no caso, o Naver é a mais conhecida. Ele foi o segundo a incorporar uma seção exclusiva para o Webtoons. Eles fizeram isso em 2004. E ele também, o mesmo nome, também é de uma corporação com diversas empresas afiliadas. Então o Naver é o tipo Google e o Daum é tipo, sei lá, o Yahoo, o Bing. Exato. Isso. Ele é o Yahoo Bing no caso dos buscadores, né? No caso dos buscadores. Muito bom. Porque a Kakao, que é dona do Daum, ela, tem outras coisas dela que não são nível Yahoo Bing. É um nível maior. Tudo bem. Nada contra o Yahoo Bing, tá? Yahoo Bing. O Yahoo, Tamo nada junto. contra. Mas vocês entenderam. Vocês devem fazer essa piada também. Nesse meio todo próximo, que a gente também colocou como plataforma de leitura de Webtoon, é o Tapas, que antigamente era conhecido como Tapastic, e também foi adquirida pelo Kakao. Tá começando o monopólio. Tá começando. Agora eu tô vendo esse buraco. Agora eu tô entendendo esse buraco da Kakao. Pra gente entender um pouquinho melhor, a gente entra agora na definição do que é Kakao, né? Kakao Corporation é uma corporação com diversas empresas afiliadas, muito conhecida principalmente pela Kakao Talk, que é um serviço de troca de mensagens líder na Coreia do Sul, ou seja, o WhatsApp da Coreia, né? Ela adquiriu o Daum e o Tapas e concorre diretamente com a Naver, não só no mercado dos Webtoons, mas também em diversos setores. Para vocês terem uma noção, lá o Naver também tem o seu próprio aplicativo de troca de mensagens. Então eles competem diretamente nesse setor, competem na questão dos Webtoons, eles competem até em mapas, como o Google Maps, cada um tem o seu serviço, o equivalente, em aplicativo de música, de streaming de música. Então assim, tá aí pescoço a pescoço. E daí algumas delas são melhores em algumas áreas e outras
dominam mais outras. Então elas ficam sempre fazendo essas movimentações aí, uma querendo ficar à frente da outra e tal. Então a gente consegue entender um pouquinho mais dessa compra que a Cacau fez aí e essa junção com Da1, por exemplo, com o próprio Tapas e tal. A gente consegue enxergar um pouco dessa movimentação. A gente fala um pouco mais sobre a questão do Naver e tal, como é que ele se posiciona e movimentos que eles fizeram relacionados ao Webtoon no episódio passado. Então, se você não ouviu, é só chegar lá para entender um pouco mais dessa história. Então, basicamente, a Naver e a Cacau são dois grandes líderes grupos. de mercado. Os líderes, e eles têm as ramificações. Da parte da Cacau, a gente já mencionou o Tapas e o Da1, né? Uhum. E a Naver tem os seus outros. As suas outras ramificações. Isso. Muito bom, gente. Isso. Posso puxar o próximo termo já? Porque daí já contextualiza essa questão. O nosso próximo termo é Da1 Webtoon, que é a plataforma de Webtoon da Da1. E no momento eles estão passando por um rebranding. Então, em breve, eles pretendem mudar o seu nome para Cacau Webtoon. E aí isso já explica bastante coisa. E em relação à aquisição da Tapas, que é algo mais recente, não sabemos se vai virar uma coisa só ou se vai continuar separado. Vai existir Cacau Webtoon e vai existir Tapas, ou se vai ser mesclado e tal. Não sabemos como é que vai ser. Nayana, em 3 palavras, defina rebranding. Ai, meu Deus do céu. Rosana. Como eles estão adquirindo vários grupos, eles estão precisando contemplar esse universo desse guarda-chuva que eles estão abrindo. Então é possível que eles vão fazer uma mudança de como eles se comunicam, talvez o aplicativo mude, talvez eles comecem a fazer traduções, porque eles estão fazendo um como a gente vai mudar, porque agora a gente não é uma pessoa só, a gente é 7. A gente não sabe se vai ser um rebranding externo ou só interno, a gente não sabe se eles vão continuar como aplicativo separado, se eles vão juntar todos os aplicativos, a gente ainda não tem esses dados. Estamos aguardando que o futuro nos trará. Muito obrigada. Tem algumas questões das estratégias que eles estão querendo tomar, eles já comentaram um pouco sobre isso. Mas, como não é o foco do episódio de hoje, a gente deixa esse assunto mais pra frente, pra gente aprofundar mais. Porque tem bastante coisa aí que eles pretendem fazer que me dão a entender que é uma mudança, tem uma questão aí externa na mudança. O futuro pode ser Bem brilhante. O futuro pode ser Exato. Então a gente teve aqui a Da1, né, que tá pra mudar o nome pra Cacau Webtoon, Da1 Webtoon pra Cacau Webtoon, que é a plataforma, obviamente, da Cacau. Mas vocês falaram que tem a Naver, então a Naver também tem essa própria plataforma, correto? Sim. Exato. A gente chama de Naver Webtoon. Eles adoram mudar os nomes. Antigamente ela era conhecida como Line Webtoon, que afinal é a mesma coisa. Por todo mundo ela é simplesmente conhecida como Webtoon. Então se você quer Eu falar... quero inclusive fazer um desabafo. Diga. Gente, as coisas realmente mudam muito de nome. Então, pra vocês terem uma noção, no Japão eles são conhecidos como Line Mangá. Aí na China o nome é outro. Aí na Coreia é Naver Webtoon. Nos outros países que não foram citados anteriormente é só Webtoon. Aí tem a Da1 que se chama Da1, mas também já se chamou outra coisa, e aí vai virar Cacau, e aí a Tapas se chamava Tapestica, e eu fico assim, gente, por que vocês não conseguem fechar no nome e ficar com ele, felizes, assim? Tudo bem, em algum momento, a empresa querer mudar, mas poxa, gente. Como assim, pra né? que tanto? Ajuda, né? Vamos, por que a gente não, sabe... Estabiliza isso aí, estabiliza. simplifica a minha vida. Porque daí você lê Line Webtoon, Naver Webtoon, você não sabe se é a mesma coisa, se é coisa separada. Então fica aqui meu desabafo como uma pessoa que monta a pauta. Facilitem a minha vida, gente. Por favor. Eu realmente acho, inclusive, que o fato da Naver Webtoon, vocês falaram, ser só conhecida pra fora como Webtoon. Aí você tá falando de Webtoon, mas você tá falando de Webtoon do Webtoon da plataforma, do Webtoon da Naver, do Webtoon... Aí você deve... Neide, força. E força em canais de distinção escritas, quando estamos falando do Webtoon plataforma, é tudo em caps lock, assim, Webtoon em caixa alta. Webtoon! A gente vai ter que começar a falar Webtoon! Imagina, você tá falando de boa, então é porque hoje eu tava entrando no Webtoon! Aí você sabe que você tá falando da plataforma.
Porque, inclusive, ele fica dentro de um balão que é meio estilizado como gritado, né? É. Que tem a pontudinho, então é bem grito mesmo. Ai, gente, difícil, viu? Webtoon! Seguindo, então, para o próximo termo, Webtoon Originals são títulos exclusivos desenvolvidos por autores parceiros da Naver Webtoon. Ele também é uma seção dentro da plataforma da Naver que permite acessar os títulos exclusivos. Ou seja, eles têm contratos com autores que fazem histórias exclusivas para sua plataforma. É uma forma que eles encontram de diferenciar uma plataforma da outra? E aí por isso eles têm contratos de exclusividade com vários autores. Então, nesse caso, o Webtoon Originals é como é classificado esse autor que é contratado pela Naver para fazer uma história exclusiva para eles. Mas também é o nome de uma seção dentro da própria plataforma da Naver, que é onde você consegue explorar esses títulos exclusivos. Então lá tem várias categorias e subdivisões para te ajudar a encontrar os webtoons que você pode ter mais interesse em ler. É isso. E aí, do ladinho do Webtoon Originals, a gente vai sempre achar... Bem coladinho. Bem do ladinho, assim. A gente acha o Canvas, que é o Webtoon Canvas, que é um espaço da plataforma para publicação independente dos autores, que eles não precisam pagar para fazer essas publicações. Tem menos recursos que os originals, eles não têm acessos a, por exemplo, trilha sonora no momento que você faz a publicação, ou conseguir colocar episódios que você vai conseguir pagar com moedas para adiantar. Não existe essa opção, mas uma forma de ter ganho monetário dos autores independentes é se você quiser colocar exibições de anúncios nos episódios da semana e algumas propagandas também no meio, mas esse é o Canvas, e existem as possibilidades, sim, de artistas que estão no Canvas irem para Originals, que aí eles assinam um contrato com a Webtoon, eles começam a ganhar um dinheiro para a produção, e o Webtoon passa meio por uma editoração. Ele é refeito, ele passa por uma revisão para ir para Originals. O Webtoon Canvas, ele é um laboratório bem legal, né? Sim. Para você testar público, engajamento, se a tua história, as pessoas se interessam por ela. Então, ele é um espaço bem legal, mesmo que a ideia seja jogar um novo título para o Originals, às vezes ele pode passar aí por um período no Canvas para testar. Muitos dos Originals passaram pelos Canvas e é incrível de ver. Indo para o nosso próximo termo, agora a gente vai falar de coisa boa. Coins. Maravilhosas. Todo mundo gosta. Todo mundo quer, ninguém tem. Na verdade, tem. Eu tenho. Por incrível que pareça. Uso. Eu acho que quase todo mundo tem. Porque a plataforma da Naver, ela é generosa. Mas coins é a moeda que possibilita você desbloquear capítulos e que pode ser adquirida por meio de compras na plataforma da Webtoon. Ou você pode ganhar elas. O Webtoon, ele te dá a Naver Webtoon, ela te dá essa possibilidade de ganhar elas realizando algumas ações. A gente fala mais sobre essa questão mais pra frente, mas existe essa possibilidade, não é só comprando que você ganha, não. A gente falou bastante disso também, das coins e até das tintas, né? Tinta, gente, me corrija se eu estiver falando. Isso, tintas. Das tintas, que é o do tapas. A gente falou um pouco sobre isso no episódio anterior, a gente falou até questão de valor e algumas coisas mais. Então, vamos lá ouvir. Nosso próximo termo é uma coisa que eu adoro, porque eu acho incrível. E aí vocês vão sentir o quão incrível é quando eu for ler ali a explicação curta. Webtoon Now. Webtoon Now é a newsletter da Naver Webtoon, disponibilizada em forma de Webtoon. É maravilhoso. Você tem uma newsletter em forma de Webtoon dentro do aplicativo do Webtoon. Oi? É muito incrível. É muito inteligente. Eu diria que é inteligente. Então, eu não lembro exatamente a frequência. Não sei se é semanal ou quinzenal. Mas eles lançam um mini capítulo de Webtoon e nele tem as novidades. Então, por exemplo, se tem algum evento especial, você pode ganhar coins, eles botam lá, entendeu? Os títulos novos que estão chegando na plataforma naquele período, eles botam lá. Inclusive, se vai rolar adaptação de algum Webtoon exclusivo da Naver, eles colocam lá. E aí tem um personagemzinho, que é um gatinho, ele é como se fosse o protagonista, ele vai falando das novidades. É muito maravilhoso. O fato de ser uma newsletter em forma de Webtoon, dentro de uma plataforma de Webtoon, eu gosto muito. Você pode assinar, ele fica aparecendo no seu feed,
E ele recebe atualização como um capítulo normal de outro webtoon que você segue. Eu, olhando isso daí, por enquanto, eu tô sendo time Naver aqui, ó, Cacau. Tem que correr, dar umas corridas aí, hein? Tem que dar umas corridas, né? Tem que dar umas corridas. Tadinha da Cacau Webtoon, ela nem deixa a gente conseguir avaliar ela. Nossa. Não consegue entender. Né? Ela pode ser incrível, a gente não sabe. Olha, tem uns conteúdos lá dentro que são muito bons. Inclusive, quando eu vejo algum drama interessante que eu vejo que veio de um webtoon e aí eu não encontro ele no Naver, eu já sei que ele muito provavelmente tá no Daum, futuro Cacau Webtoon aí. A gente já deu alguns spoilers desse próximo termo. É um nome bem literal. Então, o próximo termo que a gente traz aqui é o Eventos do Webtoon, que são celebrações e oportunidades que você tem de receber coins gratuitamente por executar ações na plataforma da Naver Webtoon. E aí você pode estar se perguntando, mas que tipo de ação? São ações, na verdade, bem legais que geralmente estão ligadas a você ler capítulos de Webtoons. Então, é engraçado porque geralmente quando a gente fala executar ações, reproduzir anúncio, é sempre assim, em toda coisa. Todo jogo, toda plataforma. No caso da Naver, não. Eles criam eventos que eles falam assim, você tem do dia tal ao dia tal pra ler, sei lá, 20 capítulos dessas 3 séries aqui que a gente tá te disponibilizando, que geralmente ou são séries que estão voltando, ou são séries novas, por exemplo, que saíram do Canvas e estão indo pro Originals agora, eles querem ajudar a promover. E aí eles dizem assim, você vai ler esses capítulos, cada vez que você lê um capítulo você ganha um selinho, quando você completar 20 selinhos, eu te dou 5 moedas. Com 5 moedas você desbloqueia um capítulo. E aí você ganha esse tipo de coisa. Sim. Além deles teriam os eventos maiores, tipo evento de comemoração de aniversário, em que aí eles enfiam o pé na jaca mesmo, assim, e aí eles sorteiam algumas pessoas que vão ganhar, sei lá, centenas de moedas. E centenas de moedas no aplicativo da Naver é bastante coisa, dá pra desbloquear muito capítulo. Eu quero ser rica de... Eu gostei assim, gosto de ser rica, de algum jeito. Eu gostei que a Naver me proporciona essa riqueza. A Nai era mais do tempo que tinha uma outra forma de se ganhar coins dentro da plataforma, né, Nai? Antigamente tinha uma roleta que você rodava, acho que uma vez por semana. Era sexta-feira que eu lembro que você me falou. Você rodava e você podia ganhar 5 moedas, 10 moedas, 50 moedas. E eu nunca ganhei mais do que 5 moedas, mas era incrível poder ganhar moeda toda sexta-feira, porque eu sabia que de sexta eu tinha um capítulo que eu falava, eu vou guardar pra terça-feira que vem usar nesse webtoon tal, que eu sei que ele tá num momento da história que eu quero usar. A roleta não existe mais, mas era uma coisa bem legal mesmo. O que acontecia é que você não podia acessar a roleta dentro do aplicativo. Você tinha que clicar na notificação. Sim! Então, você recebia a notificação no seu celular, você clicava e daí você podia girar a roleta. E eu lembro que era uma época que eu tava com o celular antigo, eu não recebia as notificações do Webtoon. E aí eu ficava muito triste, porque eu não podia girar a roleta. Eu não sabia disso! Primeiro, eu nem sabia que a roleta existia, pra você ver como eu não recebia as notificações do aplicativo. Quando a Nai me falou que existia uma roleta, eu fiquei, gente, como é que eu giro? Aí toda sexta-feira eu entrava, só que eu não conseguia encontrar a roleta no aplicativo. E aí a Nai me explicou que você tinha que clicar na notificação pra poder girar. Acho que depois eu consegui arrumar, mas logo depois que eu consegui arrumar pra começar a girar a roleta, eles pararam de fazer a roleta. Ai, meu Deus, que dó. Ai, não era pra mim. Pobre. Mari, Diga. se você tivesse um Fast Pass na sua mão, para que você usaria ele? Pra furar a fila nos parques. Ai, que lindo! Fast Pass. É isso. Excelente analogia. Você entendeu o conceito. Mas um Fast Pass, ele é um sistema da plataforma da Naver que permite a gente desbloquear, pessoas leitoras, desbloquear o capítulo previamente. Eles usualmente disponibilizam 3 capítulos, que você pode avançar pra frente 3 capítulos, então é equivalente a 3 semanas. Então você pode avançar 3 semanas ao invés de esperar elas. Você paga 5 moedas por cada Fast Pass. Não, pera. O Fast Pass, ele é muito mais... O Fast Pass do Webtoon, ele é muito mais do que apenas do parque que você fura a fila. O Fast Pass do Webtoon te leva pro futuro. Exato!
Ele te leva Exato. 3 semanas pro futuro e custa apenas 5 moedas. Eu já posso fazer a propaganda. Mas você pode entrar num ciclo vicioso. Tem que tomar cuidado. Aí assim, com grandes poderes, o que Grandes vem? responsabilidades. Grandes responsabilidades. E aí, nesse caso, as grandes responsabilidades são 2. Você vai desbloquear o capítulo? Por favor, não volte na seção de comentários do capítulo anterior pra dar spoiler. Essa é a primeira grande responsabilidade, né? Não faça isso. Você é do futuro, você vai pro futuro, você não pode voltar pro passado e dar esses spoilers, porque você vai fazer o quê? Vai mexer com a linha do tempo, gente. Tem que assistir mais Exato. Doctor Who esse povo. Não pode mexe dar no spoiler. paradoxo. Tem gente que volta pra gerar caos, entendeu? Tem esse lado. Essa é a Vamos responsabilidade respeitar. 1. Aí tem a responsabilidade 2, que é uma responsabilidade com você, né? A gente falou ali da responsabilidade com o outro, e aí tem a responsabilidade com você. E vamos lá. Você tá lendo uma história, você tá super empolgado, tá? Tá super empolgado, leu vários capítulos em sequência, você alcançou a publicação, que agora você tem que esperar pra sair capítulo novo. Mas você tá muito curioso. Você quer muito saber o que vai acontecer. Aí, como a Nay falou, você tem ali 3 ou 5, que às vezes são 5 também, capítulos disponíveis para você adquirir o Fast Pass. E aí você entra naquele momento de consideração. Adquira o Fast Pass ou não adquira o Fast Pass? Tan, tan, Aí vamos supor tan. que você tem moedas disponíveis. Vamos supor que eu tenho 15 moedas disponíveis. Eu posso comprar os 3 capítulos lá. Parece a vida perfeita, né? Porque aí você vai lá, compra os 3 capítulos, né? E aí você tá 3 semanas no futuro, no universo daquele webtoon ali. É muito legal. Só que tem uma grande responsabilidade. Você consegue imaginar qual que é essa responsabilidade, Mari? Pera, você tá no futuro e você foi Isso. você leu 3 pra frente. Você leu 3 capítulos pra frente. E depois que você lê esses 3 pra frente, você tá ali no futuro e leu 3 pra frente. O que acontece com você ali no futuro? Aí você fica 3 semanas sem ler capítulo. Exato. Você fica parado no tempo. Você ficou parado no tempo. Você tá no limbo. Porque assim, a publicação tá no 80, você tá no 83. Então, se você comprou o 83, você tem que esperar a publicação chegar no 81, no 82, no 83. Quando a publicação chegar no 84, é que você consegue ler de graça. Sim. Se você quiser continuar lendo nas semanas seguintes, você tem que continuar desbloqueando. Aí é um ciclo É um vicioso. limbo que tem que tomar muito cuidado. Exato. E aí, a gente pode ir... Eu posso dar uma adiantada num tópico, num termo? Pode. Pra você sair desse limbo, você tem que usar muito sabiamente. E sabe o melhor momento de usar sabiamente essas moedas? A gente chama de Season Finale, que é o último capítulo antes do fechamento de uma temporada, assim como de uma série de televisão. Só que usualmente entra em hiatos, assim como uma série de televisão. Então, você gastar as moedas nesses capítulos, você não vai ter que esperar 3 semanas, porque não tem mais capítulo. Porque depois disso vai ficar meses parado. Uhum. Então você não vai sofrer com isso. Só que o problema é que tem vários momentos no meio daquela temporada que você vai ter muita vontade de gastar. Aí você compra o Fast Pass, vai pro futuro. Aí você tem que esperar o pessoal do passado te alcançar. Exato. Exato. Porque eles não liberam pra você comprar, tipo, mais 3, assim. Vamos dar esse exemplo do 80, 83. Você tava no 80, aí você foi pro futuro, foi pro 83. Quando saiu 81, você não consegue já, sei lá, ir pro 84, pelo menos? Não. Não, assim Se você funciona a comprar, vida. sim. Se você pagar, Só que aí você tem... Porque você vai viver pra sempre comprando Fast Pass. Você vai viver no Fast Pass, entendeu? O Fast Pass é a zona dos capítulos que ainda não foram publicados. Você pode ir pro 84, mas você vai continuar na zona do Fast Pass. Você vai continuar gastando, entendeu? É como se fosse assim, você tá fazendo uma corrida em dupla. E aí você passa na frente da sua dupla. Mas vocês têm que chegar na linha de chegada juntos. Então você tem que ficar parado na linha de chegada. exato. Sem poder mais esperando sua dupla chegar, entendeu? Então, basicamente isso. Cuidado, realmente, gente. Tomem cuidado. Muita responsabilidade, Fast Pass. Então você tem que pensar se é isso que você quer mesmo, antes de fazer. Às vezes você não pensa. Por exemplo, Let's Play voltou? Comprei todos os capítulos do Fast Pass. Tô falando aqui de prudência e tal, de você ter controle. Gastei todos em Let's Play. Julgo, mas fiz a mesma coisa. Olha só que maravilha. Aí você pensa, mas é porque Let's Play
É uma série que já tá aí na sua 3ª temporada, você já lê faz tempo, você tem muito carinho por ela, né? Quando não é esse o caso, eu imagino, Neide, que você é uma pessoa mais prudente. Então, Risos. quando eu comecei a ler The Makeup Remover, que hoje é um dos meus webtoons preferidos, eu comecei quando tudo era mato no aplicativo da Naver Webtoon, né? Então, começou com 3 capítulos lançados. Depois dos 3, você podia comprar 5. Eu comprei os 5. No dia que eu li os primeiros capítulos, eu comprei 5. Então, assim, é fácil falar pra você ser uma pessoa controlada, mas é difícil ser, de fato. Nai, você que descobriu essa aba, deixo com você. Essa aba, usualmente, igual a gente mencionou anteriormente, existe o Originals, o Canvas, o seu perfil, e existe os famosos 3 pontinhos escrito More. E lá dentro a gente vai conseguir achar a aba maravilhosa que se chama Fan Translation. São traduções feitas por fãs, gratuitas, que são em qualquer idioma, e eu estou falando exclusivamente agora em português brasileiro. Existem uma quantidade ok, mas são quantidades que não são em acompanhamento com a série atual. Então ela pode estar muito atrasada e são poucos que tem. Não é a mesma quantidade de conteúdo de webtoon que você vai achar em inglês, por exemplo. Como é de fã, a quantidade é menor, a quantidade de capítulos traduzidas são menores, mas é dentro do próprio aplicativo. Você não está lendo isso de forma ilegal, o que é muito satisfatório. Só que tem uma questão, essas pessoas não têm nenhum vínculo com a plataforma da Naver, então se um dia elas acordarem e não quiserem mais traduzir, você chora. Não tem mais tradução. Porque elas estão fazendo simplesmente porque elas querem, porque elas gostam, e pelo que já deu pra eu explorar, mais ou menos naquela sessão, não tem revisão. É algo realmente feito de pessoa para pessoa. Tanto que a forma que é feita a tradução, você vai ver que é um pouco fora da formatação original do Webtoon. Então, as mesmas fontes não são usadas, às vezes sai um pouquinho do balão, porque o balão é menor do que o tamanho da frase traduzida e tal. Fica realmente a critério de quem tá traduzindo, os termos que eles vão utilizar e tal. Você não pode ter certeza se essa tradução tá certa. É um pouco uma terra livre, assim, a gente não diria que é 100% livre, mas tem uma boa liberdade aí. Mas é incrível, Então, de qualquer forma. basicamente é o quê? A plataforma economizando dinheiro e pecando na qualidade, entendeu? Exatamente. Em detrimento da qualidade. Ela pega ali uns trabalhos de quem quer trabalhar porque sim, né? Quer fazer porque sim, mas não... ao mesmo tempo não se responsabiliza por isso. Eu diria que é meio que um tapa-buraco. Enquanto eles não têm tradução oficial de certas línguas, pra não dizer que não tem nada, eles oferecem alguma coisa. Eles estão oferecendo um escritório pro fã trabalhar de graça, basicamente. O famoso não quero perder dinheiro, mas toma aqui, estágios. Exato. Além desse Fan Translation dentro da plataforma Webtoon, nós temos, de forma irregular, as traduções feitas por fãs de plataformas que usualmente ou não chegaram, ainda estão em coreano. Existem grupos, que eles chamam de grupos de tradução, que fazem a tradução desses webtoons que ainda não foram disponibilizados a tradução oficial. Usualmente, se você quiser procurar, é mais fácil digitar o nome do grupo e ver quais as traduções esses grupos estão fazendo. Essas traduções a gente não pode considerar que elas são legais de certa forma, porque afinal as pessoas... Você não está pagando para ler essa tradução, mas você pode incentivar autores de outras formas. Isso eu acho muito importante. Mas se quiser procurar essas traduções, vai nos blogs desses grupos de tradução. Essa é a minha recomendação. São heróis sem capa. Exatamente. Se não fosse as traduções de fã, a Naver não teria ido até aquela conferência e descoberto vários fãs. Porque eles nunca moveram o dedo até aquele momento para traduzir, então como é que aquelas pessoas leem? Então é por causa dessas pessoas que hoje a gente tem aí traduções oficiais e a gente consegue ter acesso aí a uma gama bem grande de conteúdo e de webtoons. E de várias outras mídias também, né? Sim, sou super a favor ao espalhar conhecimento e tudo que é de bom nessa vida. Você acha importante dar um exemplo de... Se quiser mencionar,
um grupo, um blog que eu acho muito bom, que eles traduzem pro inglês, grupos de coreanos pro inglês, que é o Corona Board Kids. São 3 meninas, muito, muito engraçadas, e o que eu gosto desse grupo é que elas têm uma curadoria muito boa na tradução. Além da tradução em si ser boa, elas não traduzem qualquer coisa. Então você pode ter certeza que o que esse grupo está traduzindo vai ser bom. Seguindo aqui com o nosso dicionário, o nosso próximo termo é o Daily Pass. A gente falou bastante da questão do Daily Pass também no episódio passado, mas vamos fazer uma síntese aqui. O Daily Pass é um sistema do aplicativo da Naver Webtoon que te permite ler gratuitamente um capítulo por dia de séries já finalizadas. Então, quando uma série é finalizada, você começa com um número de capítulos que você pode ler gratuitamente no seu tempo, e depois disso, a Naver Webtoon ela diz assim, ó, você tem um Daily Pass para cada série finalizada. Então, o que acontece? A partir de determinado momento, para você continuar lendo aquela série, você consegue ler um capítulo gratuito por dia. Se você quiser passar disso, aí você gasta as coins, que a gente já contextualizou aqui o que é e tal. Mas o Daily Pass é esse sistema que te dá a oportunidade de continuar lendo as séries finalizadas sem precisar gastar. Também para dar uma movimentada, porque são séries que, depois de finalizadas, provavelmente param aí de gerar recurso também para o autor e tal. Então é uma maneira de continuar movimentando. Quando você fica curioso, você pode ali gastar suas moedinhas também para ler e tal. Mas, se você não tiver dinheiro, todo dia, se você for lá, você consegue ler um capítulo gratuitamente. E você pode ler, assim, se você pegar 10 que já estão finalizadas, você pode ler um capítulo de cada uma num dia só, ou você só pode ler um capítulo de uma única Eu também tinha essa coisa? Dúvida. Eu também tinha essa Eu dúvida. tinha essa dúvida. Acho que é uma dúvida geral. Por muito tempo eu achei que fosse assim, eu tenho um passe, né? Choose Um passe wisely. só. Aí eu tenho que escolher em qual que eu tenho que usar. Mas eu fiz o teste. Eu consegui desbloquear esse Daily Pass em 2 séries diferentes. Então, assim, o Daily Pass é equivalente àquele webtoon. Você não pode ler mais do que um capítulo gratuito daquele webtoon finalizado. Mas se você for para outro, você consegue. Então, se você quiser iniciar 10, você pode ler 10 capítulos por dia, um de cada uma. Boa sorte. Se você quiser ler 10 coisas ao mesmo tempo, boa sorte. Isso é normal. É bem normal, tá? Isso é Se eu normal. mostrar minha biblioteca aqui... Mari, se eu mostrar minha biblioteca aqui pra você... É triste. Se eu for esperar acabar uma série de um webtoon pra eu começar outra, eu tô ferrada. Porque assim, até hoje, a única que eu li inteira, que tava finalizada, era A Good Day to Be a Dog. Fora isso, todos os outros que eu leio ainda estão rolando. Às vezes dura anos. Então, É assim, olha... só espera. Não, de acompanhar sim, mas eu tô falando de você pegar uma finalizada e começar 10 e ir lendo, tipo, 10 capítulos, mas de 10 webtoons diferentes por dia. Normal. E é Normal. normal, porque, tipo, tem os lançamentos da semana, então de terça-feira existem atualizações de 5. De quarta, de 4. Uhum. E aí, todo dia da semana você vai ter atualização de alguns. Não é de Exato. é de alguns. Segunda-feira é uma explosão. Nossa, segunda-feira é o melhor Não dia. sei pra Nai, mas assim, mas eu tenho vários. Eu amo segunda-feira. Muitos. Segunda-feira é o dia que, tipo, calma, deixa eu pensar qual que eu leio primeiro, qual que eu leio depois por e tal, onde eu porque começo? é questão de 7 e 8. Meu Deus, gente, é um buraco. Eu não. Bom, tudo bem, gente. Eu sou Não, muito vai lá, você nova pra pode entender não. esse buraco. Pode se expressar. Se expressa. Não, é que no momento eu tô jogada porque eu fico pensando se eu lesse 10 livros ao mesmo tempo e pra mim não parece uma coisa normal. É como se você lesse um capítulo desses 10 livros uma vez por semana. Exato, e Só pra mim que não. esse capítulo dura 5 minutos. É um cheiro. É um cheiro. É uma atualização da fanfic, sabe? E aí a gente agora falou desses todos os termos que se aplicam à plataforma da Naver Webtoon. Mas a gente acha importante também ressaltar do Tapas. Dentro do Tapas existe um termo que se chama Wait for Free. Que você pode esperar até uma certa data que eles vão liberar 5 capítulos dessa série, então você não precisa investir dinheiro. Mas não se aplica a todas as séries, se aplica exclusivamente a algumas séries. É pra você respirar de graça, né?
É porque É. não, é que eles ficam, se você tiver paciência, você pode esperar de graça. Realmente, se eu tivesse que esperar pagando, o negócio já tá feio. Mas tem gente que espera pagando. Eles pegaram o sistema da Naver Webtoon que eles fazem pra tudo e aplicaram pra algumas coisas só. Só algumas coisas. Porque eu realmente penso que se eu tenho que esperar, eu realmente, né, espero que seja de graça mesmo. Se eu não quiser esperar, eu pago, mas é porque eu juro que do jeito que vocês vão me falando as coisas, eu sinto que o Tapas iria me cobrar pra esperar. Tipo, você quer esperar, você vai esperar 3 semanas aqui, mas pra esperar 3 semanas você tem que pagar, tá? É uma fila premium, né? É uma fila com poltroninha pra você esperar. Exato. Tipo, a gente te dá uma pipoquinha aqui, mas você vai esperar. A gente vai bota uma pagar música na linha. O próximo conceito, ele é literalmente chamado desse jeito dentro da plataforma da Naver Webtoon, mas a gente colocou ele na categoria geral porque o conceito dele se aplica a vários lugares diferentes, tá? Mas é o conceito do top comment. A gente já falou sobre ele, mas top comment basicamente são comentários com os maiores números de likes em um determinado capítulo e que acabam ganhando um destaque especial justamente por causa disso. Eles geralmente são motivo de surto e comoção. Por quê? Porque é um momento muito importante. É um momento de interação. O momento que ela ganha um top comment. Eu tô falando isso com base em experiência própria? Não, nunca consegui um top comment. Mas todo mundo que tem um top comment fica extremamente mexido. Se é o primeiro da pessoa, a pessoa é obrigada. Falando aqui é de lei, é verdade. Se você não fizer isso, o seu top comment desaparece. Se você ganhou o seu primeiro top comment, você tem que ir lá, editar o seu comentário e inserir no final. Oh my God, this is my first top comment. Thank you so much. É uma coisa assim. E a consequência disso é que você vai receber mais dislikes, porque a galera não aguenta mais ler isso. Não. Os meus top comments favoritos, eu queria só fazer esse que eu contei pra Mendes essa semana e eu chorava de rir, que eu tava lendo um webtoon de 2018 e a pessoa fez um top comment e não lembro o assunto, mas ela editou 3 vezes assim. 2018 ela fez um comentário, aí tá, edite 2019. Por favor, parem de comentar. Edite 2020. Eu recebo notificação todo dia. Parem, eu não aguento mais. Olha, gente. E é um momento de glória. Eu não resisti. E eu comentei. Porque assim, ela pediu, sabe? Incrível. E acho que ela comentou um negócio assim, o apelido de um dos personagens é Pom. P-O-M. E aí ela descreveu tipo, I love Pom. E acho que as pessoas estavam, nossa, I read porn. Então era todo mundo comentando, I love porn. Como assim? Você tá falando isso só que tipo, há 3 anos. Ela tá tipo, por favor, para. Logo estou vendo que pra irritar nos top comments, né? Pra você irritar e entrar nos top comments, às vezes não é tem nada a ver com o assunto. Tem nada. Acontece, né? É orgânico. O top comment pode ir literalmente pro lado do top cômico. Porque a maioria dos top comments são muito engraçados. Assim, a galera fazendo umas piadinhas muito geniais. Às vezes relacionadas ao capítulo e ao webtoon, às vezes não. Como a gente pode observar aqui pelo maravilhoso exemplo da Nayana. Mas eles geralmente têm essa questão aí de te arrancar umas risadas, sabe? Tipo, você não consegue evitar dar aquele sorrisinho quando você lê o top comment, sabe? E aí você fica, tá, é por isso que esse comentário tá aqui. Nosso próximo termo é o... É como se fosse um combo. Então, o primeiro é o season finale, que a gente já explicou, mas só pra relembrar. É o último capítulo antes do fechamento de uma temporada de publicações. Ele geralmente precede um hiatus, mas isso não é obrigatório. Pode continuar logo na sequência. Mas geralmente eles optam por tirar um tempo para descansar, para programar a próxima temporada, né? Para viver. Porque, meu Deus do céu, desenhar, o webtoon, escrever, atualizar, demora bastante tempo. Depois disso, a gente tem o Season Recap, que ele precede o retorno de um webtoon. Então, quando o webtoon volta de um hiatus, sendo ele planejado, quando é o caso de período entre temporadas, ou quando ele é inesperado, tipo, o autor e a equipe estão passando por uma dificuldade, tiveram que pausar um pouco a publicação, antes deles retomarem, eles fazem um Season Recap, que é para você lembrar o que aconteceu antes da pausa. É um previously.
É um previously. Isso, famoso remember. É só pra você, caso você não lembre, porque a gente tava aqui faz 4 meses que não tem atualização, foi isso que aconteceu lá. E aí, geralmente, eles fazem um recap que é um pouco mais longo, né? Todos os capítulos geralmente tem um trechinho do capítulo anterior, mas nesse caso eles fazem um episódio inteiro só lembrando os principais acontecimentos de uma série de capítulos passados, né? Eu vou ser sincera que eu não gosto de Season Recap. Por quê? Porque eu sou o tipo de ser humano que gosta de ler tudo desde o começo até a nova temporada. Já que tem uma nova temporada, eu volto do zero. Eu leio desde o primeiro capítulo, eu não tenho problema em fazer isso. Nossa. Então eu odeio a Season Recap. Eu sou a pessoa que planejo fazer exatamente isso que você falou. Vou voltar e vou reler toda a temporada passada. Não faço. Então eu agradeço o Season Recap, porque se for depender da minha memória, amiga, eu tô lascada demais. Assim, realmente, assim. Eu acho que... Nunca li, mas eu acho que eu também sou uma fã aí do Season Recap. porque eu penso em Supernatural, que é uma série que eu assisti, gente. Eu assisti E eu fiz as duas coisas. Eu comecei do começo, porque eu fiz o meu hiatus, né? Eu parei de assistir num determinado ponto. E quando eu fui recomeçar, vou começar da primeira temporada. Eu fiz o que a Nayana fez. Porém, quando eu chego ali na décima e não sei o que, eu agradeço pelo Supernatural toda vez. Eles têm ali no comecinho do episódio, né? Essa recapitulação. E eles mostram sempre, tipo, não é do episódio anterior. Eles mostram tudo que você precisava saber pra esse episódio que aconteceu até em temporadas anteriores. Então, se um personagem aparecer na segunda temporada, eles vão mostrar aquele trechinho daquele personagem aparecendo na segunda temporada, pra você entender quem ele é agora. Então, eu sou fã do Season aí, Recap, já gostei que isso existe. Inclusive, imagina, a Mari, pessoa que não leu o Webtoon, que vê, se assusta com o tamanho, podia viver lendo só o Season Recap. Pega ali os 4 Season Recaps, pronto, matou o Webtoon. Vou ler só o resumo do livro. E aí, pra fechar a tríade, a gente tem também o Season Premiere, que é o retorno oficial do Webtoon após esse ato. Ele geralmente marca o início de uma nova temporada. Então é aquele aguardado capítulo ali, o autor deixou aquele gancho depois, na finalização da temporada, que te fez ficar tipo, não! Porque você não sabe o que vai acontecer, daí você espera meses, e aí quando ele volta, catarse, meu Deus, maravilhoso e tal. É o que aconteceu com Let's Play. Fez a gente comprar todos os capítulos do Fast Pass. Basicamente é isso. Esse é o Season Premiere. Season Premiere de qualidade te faz comprar todos os capítulos do Fast Pass. É isso. E você vai e você compra. E você compra feliz. Você fala, não, você fez um trabalho tão bom. Se eu tivesse mais capítulo, eu te dava mais capítulo porque eu te dava mais dinheiro. É isso. Existe algum termo para quando o primeiro capítulo da primeira temporada? Eles só botam uma etiquetinha de New Series, pelo que eu me lembro, assim, no app. Então seria o New Series. Mas eu acho até que eles chamam de Premiere mesmo, né? Eu acho que é Season Premiere. Outro termo é bem autoexplicativo, mas soundtrack é a música de fundo que pode se fazer presente em alguns capítulos de Webtoon. Não são todos os autores que acabam inserindo músicas dentro dos seus Webtoons, mas eventualmente isso acontece. Nem sempre ela vai começar no começo do episódio, então geralmente ela pode te assustar, porque está rolando lá de boa, e se o seu volume estiver muito alto, de repente começa pá, e aí você, né, é pego de surpresa. Cada dia um susto diferente com trilha sonora. Agora eu achei importante eu coloquei esses setores de comentar um subgênero, que é um termo que é para um subgênero que atualmente está em ascensão muito grande no mundo de Webtoon, que é o Isekai. É um desenvolvimento de roteiro em que o personagem principal ele é transportado para um outro mundo, entra no corpo de um outro protagonista, de uma outra pessoa que já existe. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro, eu morro segurando esse livro, e eu entro nessa história como a personagem principal, como a vilã, como a coadjuvante que não faz nada da vida, e aí é desenvolvido o roteiro. Por que eu tô falando isso? Porque no Webtoon ainda existem poucos roteiros que seguem esse desenvolvimento, mas no Tapas, o maior tipo de conteúdo do Tapas é de Isekai. E tem um momento que isso satura, não é uma crítica, adoro Isekais,
mas tem um momento que isso satura. E dentro do Tapas, eu recomendo, se você quiser entender um pouco mais desse gênero, é o webtoon que se chama The Beginning After End. É muito bom. E dentro da webtoon, tem um que lançou agora, que se chama How to Survive a Fantasy Romance, que o nome já te traduz que é um Isekai. Então, Isekai, vou dar um exemplo aqui, sei lá, filmes da Marvel, só pra dar um contexto que eu consiga compreender. Tem lá os filmes da Marvel com os Vingadores. Então, e eu tenho eu aqui no meu mundinho, onde isso existe. É como se, sei lá, eu morresse, eu deixasse de existir no meu mundo e entrasse dentro do filme dos heróis ali da Marvel. Exato. E começasse a viver lá, ou como Thor, ou como algum outro personagem. Exato. É tipo isso, você grande fã da Marvel, tá lá assistindo o filme mais recente do Thor, e aí você morre enquanto você tá assistindo o filme. E aí você renasce dentro do universo do Thor. Isekai vem do termo reencarnação em outro mundo. Acho que a palavra Isekai significa isso, reencarnação em outro mundo. Ok, né? É uma palavra bem específica. É muito específico. Por isso que é importante, porque é um subgênero que você fala, o que é isso? O que é um Isekai? Porque não tá escrito drama, não tá escrito romance. O que é Isekai? Não é comédia, não é terror, não é uma ação, né? Porque pode ser um Isekai, pode ser tudo isso. Um Isekai pode ser tudo isso, mas o roteiro vai ter esse segmento. Outro, agora eu vou trabalhar com siglas. Ao invés de termos, vamos trabalhar com siglas. E a primeira é uma que vai aparecer bastante, que se chama BL. Eu acho que aparece, pelo menos para o meu tipo de conteúdo, aparece mais BL do que GL. Eu não sei pra você, Maids. Aparece mais. Eu sinto que tem mais BL na plataforma do que GL. Exato. BL significa Boys Love, que é como se os dois personagens principais, eles vão ser homossexuais, então eles vão ter romance entre dois meninos. Por que tem esses avisos? Um, porque existem pessoas homofóbicas, e dois, porque às vezes eles têm essa pegada... É um universo à parte, assim. É um universo como se não existisse homofobia. Essa história passa num universo, assim, perfeito, que eu gostaria que existisse. Girls Love é a mesma coisa, que significa GL, né, o Girls Love. E usualmente eles também colocam esses avisos. É o equivalente do yaoi e do yuri pra quem lê mangá. E a minha recomendação para um Boys Love é You Are, que é de dois meninos que se apaixonam, assim como o nome diz, que é um Boys Love. E o GL, para Girls Love, eu gosto de Soulmate, que é um chinês. Ele não é coreano, ele é chinês. É de uma menina que viaja no tempo com 13 anos, pra encontrar a namorada dela. E elas são uma gracinha. Eu amo ela. E é isso. Eu amo ela! Uma gracinha! Uma gracinha! E continuando nesse meio de siglas, essa é uma sigla que aparece bastante em comentários. Você vai ver as pessoas expressando muito dessa forma. Eu demorei um pouco para descobrir o que é. Quando a pessoa fala MC, FL e ML. MC é Main Character, é tipo o personagem principal. FL é Female Lead, que é a personagem principal. E ML é Male Character, que é o personagem principal. Usualmente, muitos comentários vêm do male character, que são as pessoas xingando o personagem principal, que é tipo, I hate this ML, porque é tipo, eu odeio esse personagem principal, porque o segundo personagem é sempre muito melhor. Eu odeio ML. Odeio essa unidade de medida. Odeio. Pior unidade de medida de todas. Não, e o pior é que pra mim é uma unidade de medida real, porque se eu vou ver um comentário de algo que eu ainda não li, eu vejo comentários das pessoas que eu ainda não li, porque às vezes é tipo, vamos ver o que as pessoas acham, não vou gastar meu tempo, né? E as pessoas estão comentando, this ML sucks, is a machista, is homofóbica. Eu falo, vou perder meu tempo? Não vou ler, porque se o personagem principal é esse tipo de pessoa, é importante. Assim, eu já tinha ouvido falar em prota. Inclusive, sempre acho que são protagonistas. PTBR. PTBR são os prota. A localização do termo pra gente, né? Prota. Vou seguir aqui. A gente tá bem pertinho de terminar nossa lista. A gente tem mais 2 termos aqui pra trazer pra vocês. O próximo eu não diria que ele é um termo. Ele é um estilo de vida. Aplicado aí não só ao universo dos webtoons, mas a tudo. O shippar errado.
Gente, Nossa. a gente não podia deixar de falar do shippar errado. Shippar errado é o meu estilo de vida. Basicamente é quando você torce por um casal que você sabe que não vai terminar junto. E eu gosto de dizer também que é um caminho sem volta, porque quando você começa, você não consegue mais parar. Quando a gente fala desse caso, a gente lembra também de um outro termo que é o Second Lead Syndrome, né, que é a síndrome do personagem secundário, digamos assim. Quando você gosta mais do personagem secundário do que do personagem principal. O shippar errado é tipo isso, só que com a adição de um casal. E na maior parte das vezes, tanto o shippar errado quanto o Second Lead Syndrome, eles acontecem devido a protagonistas sem sal que não entregam o que eles deveriam entregar. Mal. Então, assim, eu não É tenho isso. culpa se o secundário é infinitamente mais interessante pra eu shippar do que o principal. Da próxima vez, faça um principal melhor, entendeu? Exato. É isso. Exato. Pronto, tô controlada de novo. Respira. Tô de volta aqui no meu eixo, entendeu? É isso. Não, mas isso aí realmente é um negócio aí, tipo, é errado, porque você fica com muitas frustrações. Até hoje mal resolvido. Vou ter que levar pra terapia algumas delas, inclusive. E quando o autor te incentiva a shippar errado, Nossa. sabendo gostar shippando errado, Nossa. e fazem o secundário ficar ainda mais incrível, eu tenho um termo pra isso também, pau no cu, entendeu? Pau no cu. Exato. Para com essa merda! Para com isso! Se eu não vou ter chance, para de me dar esperança, entendeu? Só não. Mas é isso, gosta de alimentar. Isso é o meu sentimento. Sacanagem. Só diria que esse é o meu sentimento em relação a Let's Play. Assim, Let's Play. Ai, Não sei pra onde vai. pode ir pra qualquer lugar, você vai ter essa sensação. Exato. Parece Exato. que é bizarro. Eu gostei que a Mari se divertiu nessa sessão. Se divertiu aqui com a nossa indignação. Gente, é por isso que na bio do meu Twitter tá pistolagens e purpurina, entendeu? Porque vai ter um momento alegre, feliz e contente e vai ter um momento que eu vou estar puta em relação a alguma coisa. Esse é o momento. Quando você for ler meus tweets pistolando, leia com essa entonação. Esse sentimento. Tweetando. Exato. Vou passar pro próximo tópico aqui pra gente encerrar na positividade. Eu não podia encerrar com o shippar errado, porque Não. senão a gente ia terminar o programa nesse tom, entendeu? Então vamos terminar num tom um pouquinho mais leve. E aí que a gente trouxe um termo, que também é um termo universal, mas que a gente aplica bastante a Webtoons também, que é o dropar. Faço sem dó. Dropar é abandonar um Webtoon. Geralmente não porque dropem aconteceu... a gente. Exato. Não, então, você pode vir a dropar um podcast? Espero que você não venha a dropar a gente. Geralmente, quando você dropa um Webtoon, é porque aconteceu alguma coisa que não te agradou, ou simplesmente porque ele tá meio entediante, assim. Então, não necessariamente aconteceu nada, mas você simplesmente ficou de saco cheio do Webtoon. Mas, geralmente, no meu caso, eu dropo com razão. Eu tenho meu A pessoa senso vai crítico. É? Justifique a sua dropada. Eu vou ter uma justificativa pra minha dropada, entendeu? Me conta. Me conta, assim, a sua dropada que você falou. É isso. Que você tem na sua mente que você fala, dropei mesmo. Qual foi? Eu vou falar o nome, mas eu não vou explicar. Tá bom. Pode ser? Tá bom. A minha maior dropada, assim, é a dropada com propriedade. Tem certificado de dropada. True Beauty. É a isso minha que eu ia dropada falar. com propriedade. É a sua também? Não, essa foi uma dropada com gosto, mas não foi. A minha, eu não lembro o nome. Só pra vocês verem como eu dropei com gosto. Era um que existia a cada capítulo um plano do pé da pessoa andando. E eu fiquei com muito ranço, porque ela desenhava, era o mesmo pé, sempre. Ela não mudava a luz do pé. Tipo, era sempre de dia. E ela só mudava a cor do sapato. E eu falei, eu tô gostando. Não, Não. eu não consigo lidar com isso. Exato. Essa reciclagem eu não aprovo. Todo capítulo não pode, né? Não precisa de plano de pé. Por que um plano do pé? Não significava nada um plano do pé no meio do caminho. A pessoa não tava nem andando. Tinha momentos que eu ficava confusa. A pessoa andou? Não, ela ainda tá no mesmo lugar. Aí eu parei. Eu falei, não dá. Dropei. Cansei. Não lembro nem o nome. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não. Nai, você tem os momentos de sentir quando tá chegando a dropada? Ah, claro. Eu tenho níveis, assim,
de comportamento. Eu usualmente dropo, os meus maiores motivos de dropagem são de comportamentos de personagens. Além de. Não é muito pela arte, a arte eu acho que é algo. Mas é mais pelo roteiro e comportamento de personagens. E tem momentos que o personagem eu falo: atingiu o limite, querida. Se você fizer isso de novo, não dá mais. E é natural, porque você só simplesmente fala: ficou ruim, e você vai embora. Tem momentos que o webtoon que eu tô lendo, ele entra na zona do drop. Exato. E aí eu fico internamente assim, ó. Ou dá ou desce. Você está na zona do drop. Você se cuida aí, filho. Porque o próximo deslize, eu tô jogando você no limbo. E eu jogo mesmo. Eu posso jogar no limbo se tiver no capítulo 2 ou se tiver no capítulo 199. Eu jogo no limbo mesmo, sem medo. Exato. Nossa, gente. Assim, eu não tenho experiência de drop com webtoon, pois nunca li um webtoon pra poder dropar um. Mas a gente sempre dropa alguma coisa. Mas a gente sempre dropa. E eu fico pensando que eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente pra dropar, porque eu tenho uma questão de... Não, também agora é uma questão de orgulho terminar esse negócio, entendeu? Às vezes eu entro nesse... Não, agora também eu vou terminar. Então, eu já vou deixar aqui que se vocês me indicarem algum webtoon e eu dropar o webtoon... O bagulho foi tenso. O bagulho foi tenso, porque eu sempre tento, não, eu vou terminar de assistir, e se eu dropo, é porque o negócio chegou num nível que nem eu aguento. Vai ser mais ou menos assim. A Mari vai começar a ler um webtoon. Aí a gente vai fazer o episódio pra falar sobre essa experiência, né? Uau. Como a gente falou que a gente ia fazer. Aí a gente vai chegar no episódio, só vai falar assim... Ela Mari dropou esse webtoon. E aí acaba o episódio. E aí, gente, obrigada. O episódio hoje vai ficando por aqui. E aí vocês já entendem o que isso quer dizer. Basicamente é isso. E falando de o episódio vai ficando por aqui, esse episódio vai ficando por aqui também. Esse foi o nosso dicionário não oficial do webtoon. Mas a gente deixa em aberto para vocês contribuírem com expressões que a gente possa ter deixado de lado, que a gente não olhou, que a gente não tem contato. Então, por favor, contribuam com a gente. Mandem sugestões, façam correções. Se tiver uma definição melhor para algo que a gente falou, pode deixar aí. Vai que a gente não faz um dicionário oficial, né? Lembrando que os nossos perfis das redes sociais, eles estão na descrição desse episódio, caso você tenha interesse em nos seguir. E você sempre pode continuar falando com a gente pelo @falardewebtoon, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau! Bye, bye. Não dropem a gente! Não dropem!